Sabe a lei de diretrizes orçamentárias, aquela que a gente tanto falou no finalzinho de 2023? Pois bem, ela foi sancionada e foi sancionada com aquele fundão eleitoral rechonchudo de 4,9 bilhões de reais, recorde para as eleições municipais, o dobro do que gastaram os candidatos na última eleição municipal que tivemos lá em 2020. Acho que o presidente da República não quis caçar muita briga aí com o Congresso Nacional, mas a gente está falando de um valor, inclusive, do mesmo tamanho que gastaram deputados, senadores, candidatos à presidência da República nas últimas eleições agora. O que vocês acharam dessa sanção do presidente da República? Já começo contigo, Alan Gani. Olha só, Evandro, eu vejo que essa sanção ela foi correta, né? Porque 4,9 bilhões de reais para o 4,9, melhor dizendo, para o fundo eleitoral não faz o menor sentido. Lá atrás havia o financiamento privado de campanha. Gani, ele sancionou, ele não vetou. Ah, desculpa, ele sancionou, então... Desculpa, corrigindo... Eu falei o não, só corrigindo aqui o que eu me confundi. Não, ó, eu já ia aqui assim, não, ó. Também estava achando já ia fazer alguma assim, coisa. já ver se estava com febre. Não, eu me confundi aqui. Ou seja... Esse aí foi a sanção. Não, eu entendi que foi o veto. Não, é que daqui a pouco a gente vai falar do veto. Tem um veto também na lei de diretrizes orçamentárias. Ou seja... Mas esse é um próximo tema. Nesse caso foi a sanção. Errado. O presidente deixou passar 4,9 bilhões. Errado. Por quê? Deveria ter vetado. 4,9 bilhões de reais é pago com o nosso dinheiro, Evandro. Lá atrás havia o financiamento privado de campanha. E aí acabaram com o financiamento privado porque vendeu-se uma ideia de que o grande problema da corrupção no Brasil era o financiamento privado. O ponto é que você terminou com o financiamento privado de campanha, primeiro, não significa que acabou com aquele financiamento privado por debaixo dos panos, via Caixa 2. Esse é o primeiro ponto. Segundo, você gerou agora um problema que é o financiamento público que é pago com o nosso dinheiro. E não faz o menor sentido 4,9 bilhões de reais para eleições municipais e não para eleição presidencial, governador. Quer dizer, é quase a mesma cifra, um pouco maior do que a eleição presidencial. Quer dizer, não faz o menor sentido. Esse dinheiro poderia estar sendo usado em segurança pública. Aliás, o orçamento da segurança pública federal é menor, né? E se a gente pegar o saneamento básico também, é menor do que essa cifra. Isso não faz o menor sentido. O que eu quero contar para vocês é que o presidente da República, ele vetou o cronograma para a distribuição de emendas parlamentares dentro da lei de diretrizes orçamentárias. Daqui a pouco a gente vai falar desse assunto. Então, por isso que o Gani fez essa confusão agora no começo. Foi sanção do fundão, mais veto ao cronograma que já previa datas específicas para a disponibilização dessa verba do Planalto para os parlamentares. Esse assunto é já. Quero ouvir você, Piperno. Presidente, tinha alguma escolha, tinha algum caminho a não ser sancionar esse fundão que foi tão elaborado, discutido pela cúpula da Câmara dos Deputados, com quem o governo não tem muito poder de troca? A proposta inicial do governo era de 900 milhões de reais. Exatamente. O que foi, obviamente, rechaçado pelos partidos políticos, inclusive pelo PT. É bom que isso fique bem claro. Então, passou isso, era inevitável. Enfim, não adianta o governo tentar vetar isso, porque se havia praticamente um consenso no Congresso, aliás, para ser justo, o Partido Novo de um lado e o PSOL do outro foram as siglas que se manifestaram de forma contrária a esse valor, que é um escárnio. Isso dá $1 bilhão. E aí não tinha lá muito o que fazer. Agora, em relação ao que disse o Alan, eu acho o seguinte: há uma série de partidos, e eu incluo praticamente todas as agremiações de esquerda nesse balaio, que foram contra lá atrás o financiamento privado das campanhas. Naquele momento havia lá, enfim, a suspeita, sei lá como a gente pode chamar isso, de que esse dinheiro poderia, de certa forma, anabolizar algumas candidaturas e os eleitos, de certa forma, fariam tudo para beneficiar os seus financiadores. Não adianta, essa é uma imagem muito pueril, muita gente entrou nisso. Porque é o seguinte, na prática, o que acontece hoje? Algumas empresas, via acionistas, os seus doadores, pessoas físicas, acabam ajudando. A mesma coisa. Então, ou Caixa 2, o Caixa 2 é a mesma coisa. E tem mais um outro aspecto, que aí
esses partidos, essas correntes políticas, acabam talvez não prestando lá muita atenção e não sabem, e estão agindo de forma equivocada. Veja, vou pegar um caso aqui do presidente Lula. Ele no primeiro turno teve 48,4% dos votos. Ele quase fecha no primeiro turno. Qual o tamanho da bancada do PT? 13%. Então há uma distorção. Por que isso? Porque é evidente que muitos desses candidatos ao parlamento, esses candidatos a deputado e tal, eles também não têm tantos recursos assim para fazer campanha, até porque eles também iam buscar nos financiadores privados. E agora eles não têm essa fonte. Então, como é que eles vão tirar do bolso, por exemplo, para financiar uma boa campanha? Não conseguem. E aí fazem bancadas menores. Então, o tiro saiu pela culatra. Tem que mexer nisso para ontem. Dávila, o tiro saiu pela culatra para você também, e de que forma que isso coloca todos nós sob o custeio, o financiamento de campanhas eleitorais gigantescas e também sob o poder de partidos que querem cada vez mais eleger prefeituras no Brasil às nossas custas? É verdade, Evandro. Aliás, esse fundo eleitoral é uma excrescência que tem que ser terminado. E eu acho que esse escândalo vai ser tão grande que agora o parlamento vai começar a discutir essa questão. Por que que isso é um absurdo total? Primeiro, 90% dos municípios, nós já falamos aqui no 3 em 1, são municípios pequenos que não precisam de dinheiro. O que precisa é gastar sola de sapato e ir atrás pedir voto para as pessoas. Tem que gastar zero na campanha, porque você vai... pega a bicicleta... Isso aí. E você tem que votar em quem você conhece, em quem vai com vice na garupa. Ninguém precisa... Tem que andar a pé, tem que andar pela cidade, né? Então, 90% dos municípios são municípios pequenos. Então, não precisa gastar dinheiro nenhum. Então, ter uma verba do tamanho da campanha presidencial, para senador, para deputado federal, deputado estadual, para eleição municipal, é uma aberração sem limites. E que foi culpa aí do parlamento, que inchou, porque o projeto do governo era 900 milhões e aí que inchou isso para 5 bilhões, 4,9 bilhões. Então, primeira coisa, é um absurdo nesse sentido. Não precisa ter essa montanha de dinheiro quando a maioria dos municípios no Brasil é município pequeno. Segundo ponto, o Piperno trouxe um ponto que é para você explicar até um pouco melhor, né, Piperno? O negócio é o seguinte, esse dinheiro vai para as mãos do presidente do partido. E quem decide quem vai receber quanto desse quinhão é o presidente, não tem critério nenhum. O partido não é obrigado a distribuir tanto para candidato A, para candidato B. Toda a estratégia de como esse recurso é utilizado é definido pelo presidente do partido. Então, os candidatos deixaram de ter a independência que tinham, que era conseguir dinheiro, prestar conta e pagar a sua própria campanha e ter mais independência, para depender totalmente do presidente do partido. Porque se ele financia a campanha, o que vai acontecer? Na hora da votação, ele chega assim, chama a bancada e fala, ó, gente, agora que eu financiei a tua campanha, tem que votar comigo nessa matéria aqui, mesmo que o deputado seja contra. Por quê? Porque se não votar, não vai ter mesadinha para a próxima eleição. Então, hoje, a gente praticamente passou o monopólio das campanhas políticas para as mãos dos donos dos partidos políticos. E, por fim, o presidente deveria ter vetado para dar um sinal de quais são as prioridades do governo. Porque prioridade do governo, como é que o governo botou lá 2,5 bilhões em segurança pública e não vetou 5 bilhões para a campanha eleitoral? Bem lembrado. Qual é a prioridade que ele está dizendo? Que por campanha política para ele é muito mais importante do que segurança pública. E isso é péssimo, é um péssimo sinal para a população o presidente não ter tido a coragem de vetar esta aberração do fundo eleitoral. Aliás, ainda nessa edição a gente vai mostrar também que o governo quer investir em campanhas publicitárias que falem sobre segurança pública para tentar diminuir um pouco dessa sensação que todos nós temos de que a violência aumentou em todo o país. Já já a gente vai trazer esse tema também. Agora eu quero colocar para vocês que, além do presidente da República, que defendia 900 milhões de reais para esse fundo eleitoral, quando bateu lá no Senado, o Senado falou o seguinte, essa proposta aí não está muito boa não. Como é que a gente vai dar o mesmo valor que gastaram as campanhas nacionais agora no ano anterior? E aí o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez uma proposta de 2,6 bilhões, que seria o valor
que se gastou lá atrás em 2020 com as eleições municipais com a correção da inflação, 2,6 bi. O problema é que quando bateu na Câmara, a proposta não avançou. Tá uma queda de braço e a força já está muito bem definida, hein, Alangani? Tá, eu acredito que o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, ele já está em campanha, né? Ele propõe isso porque politicamente também é interessante para ele, né? Talvez sair ao governo de Minas Gerais. Recentemente ele colocou em votação a PEC, encampou a PEC que limitava os poderes do Supremo, numa tentativa também, claro, de agradar parte da opinião pública. Agora, essa cifra, né, metade do valor do fundo eleitoral, que também agrada a opinião pública. Então, eu vejo que ele vai se movendo, né, de uma maneira que coloca ele nos holofotes. E é claro que o presidente da Câmara, né, e ali vários líderes partidários são contrários a essa medida. Resta saber se o senador Rodrigo Pacheco faz isso pelo interesse público ou faz isso porque tem interesses próprios eleitorais ao governo de Minas ou ambos. Ô, Piperno, eu quero te fazer uma pergunta também. Nossa. Você acha que o presidente da República erra ao não vetar esse trecho aí da LDO? Eu sempre falo aqui que ele compra algumas batalhas, ele sabe que vai ganhar e outras ele entrega ao vento. Ou seja, essa ele já sabia que era uma batalha perdida. Ele propôs 900, a Câmara bateu o pé, falou não, 4,900. Ele olhou e falou, bom, se até o meu partido está apoiando isso, eu não vou brigar, não vou entrar nesse vespeiro agora. E você acha que ele passa algum recado para a população, principalmente diante de um ano de 2024 que promete ser difícil para as contas públicas, ministro da Fazenda rebolando aí para para ver se consegue se aproximar pelo menos um pouco de um déficit zero, que a gente já sabe que vai ser muito difícil, e aí se aprova e não se veta um fundão eleitoral de quase 5 bilhões, praticamente o dobro do que vai se investir em segurança pública? Eu acho que o recado também foi passado quando eles propuseram 900 milhões, que, aliás, já sabiam que também era uma batalha perdida. Então, se houver a crítica, ele vai falar, opa, eu propus 900. Os outros 4 bilhões são por conta deles. Mas o veto também não é poder dele? O veto é poder dele, mas sabia que o veto ia cair. Tinha que ter vetado por uma questão de prioridade. Porque esse negócio de lavar as mãos é uma coisa interessante. O governo manda uma coisa, aí manda uma coisa que não é que foi 10% a mais, 20%, não, pulou de 900 milhões para 5 bi. E você não se manifestar, se achar é uma batalha perdida, mas é importante a sinalização que se dá em questões prioritárias. O crime organizado vem crescendo e tomando conta. As pessoas estão apavoradas com a ausência de segurança pública no Brasil. E aí, o que o governo faz? Põe um orçamento de 2,5 bi e fica criando essas maquiagens de força especial para ajudar lá o Rio de Janeiro. Isso aí não resolve nada, a gente sabe que não resolve nada. Olha aí, 30% das pessoas que saíram aí na saidinha de Natal não voltaram para os presídios. É uma vergonha, tem que vetar. Um presidente da República, ele tem que mostrar quais são as prioridades da nação. E ao não vetar, ele diz claramente que faz essa barganha. Agora, eu queria voltar no outro ponto do Alangani aqui, que é o seguinte. O Senado tem um interesse parcial nas eleições municipais. Na verdade, quem tem interesse nas eleições municipais são os deputados. Por isso também um pouco dessa atitude do presidente Rodrigo Pacheco, porque, na verdade, o interesse imediato dos senadores não está em jogo. O que está em jogo é o interesse dos deputados, por duas razões. Primeiro, tem gente na Câmara que vai disputar a eleição municipal e quer cofre cheio para poder disputar a eleição. Segunda coisa, que o grande cabo eleitoral dos deputados é justamente essa base de prefeitos e vereadores. Então ele quer cultivar essa base para poder amanhã ter a sua rede de aliados que vai ajudá-lo a se reeleger deputado federal em 2026. Então, os parlamentares, os deputados têm muito mais interesse na eleição municipal do que os senadores. E daí um pouco essa visão distinta do presidente do Senado em relação ao presidente da Câmara. E eu quero contar para vocês também, aí nesse caso, com veto, o presidente da República impediu que o cronograma de pagamento das emendas parlamentares na LDO passasse. Então, sancionou o fundão eleitoral, mas vetou esse cronograma que foi articulado ali pelos parlamentares também, principalmente pela Câmara de Deputados, para que essa verba que é paga pelo governo aos parlamentares para que eles possam irrigar suas bases, fazer projetos também em prefeituras, em municípios, chegue até eles.
presidente falou, opa, a emenda parlamentar continua, mas sem esse cronograma aí de pagamento. Até isso eles vão querer mandar agora, mas deputados e senadores já estão articulando a derrubada desse veto aí, Alan Gani. Pois é, você sabe que no Jornal da Manhã eu fiz a seguinte pergunta ao deputado Danilo Forte, né? Dizendo se agora com um cronograma os deputados vão acabar votando de uma maneira mais propositiva. Porque uma reclamação que havia não era apenas em relação à cifra, mas a demora para chegar ao montante, né? E a partir desse momento, com esse cronograma, segundo a visão do deputado, agora os deputados vão ter ali a certeza de que vão receber o dinheiro acordado, numa data acordada. Isso vai fazer com que eles vão acabar votando de uma maneira propositiva. Resta saber como é que isso vai funcionar na realidade, né? Quer dizer, será que vai aumentar ainda mais o preço, o fisiologismo, o toma lá, dá cá? Então a gente se apega a essa esperança aí que o deputado trouxe, mas é difícil acreditar que essa sanha aí do Congresso Nacional por Recursos vai terminar. Ô Gani, repita pra gente rapidinho o que ele te respondeu. Ele respondeu que, havendo um cronograma, os deputados vão acabar votando de uma maneira mais propositiva. A palavra propositiva é ótima para essa ocasião. Na verdade, eu coloquei isso na pergunta e aí ele falou, olha, você... né? Eu coloquei isso na forma de pergunta e falou, não, é exatamente isso. E aí, Piperno, vai ter mais... Os deputados vão ficar mais propositivos agora com esse cronograma aí, caso ele seja devolvido à LDO por meio de um veto que vem agora dos senadores e da Câmara, um veto do veto, né? Então, é o crediário do fisiologismo. Agora você tem aí um determinado número de prestações e prazo. Se não, a casa cai. Veja. Será que o governo consegue negociar para 90, pelo menos? Então, eu acho que assim, como Primeira o ano parcela tem, em 90 dias? Como o ano tem 12 meses, embora a gente saiba que jamais o parlamento vai trabalhar tanto tempo assim, é óbvio que o governo quer estender isso, porque ele vai arrecadar durante os 12 meses. Então, ele também quer fracionar isso. Essa relação, eu acho que ela já é uma excrescência total. De qualquer forma, pelo menos... eu acho mais lógico, se vai arrecadar um pouco a cada mês, então vai pagando, vai devolvendo ao parlamento um pouco de cada vez. Agora, eles querem tudo de uma vez, por quê? Porque eles só querem trabalhar até junho para em seguida se dedicar às eleições. O que você achou disso, Dávila? Não, primeira coisa, o Piperno está correto de que o parlamento vai trabalhar só meio ano porque o segundo semestre vai ser dedicado à campanha municipal. Isso é verdade. Então, todo mundo quer o dinheiro no primeiro semestre para poder realizar tudo aquilo que vai ter impacto na eleição municipal. Daí a pressa dos deputados para ter um cronograma que esse desembolso vai acontecer muito mais no primeiro semestre. A gente sabe que depois da festa de São João para frente, ninguém mais trabalha no Congresso Nacional e todo mundo vai se dedicar às eleições municipais. Mas o ponto é, esta imposição do Congresso para que se cumpra um calendário de emendas é porque o governo mostrou ser um mau pagador. Esse é o ponto, Piperno. O governo não cumpriu o pagamento e aí deu calote o tempo inteiro. Então, o que ninguém acredita mais nesse crediário aí, porque esse crediário precisa ter rastro em credibilidade. E como o governo... Serasa está ligando. O Serasa, já ligaram para o Serasa do Palácio do Palácio e falaram, você não está honrando os créditos aqui, você não solta as emendas. Então, a emenda impositiva é por causa disso. É para garantir que o mau pagador não pode continuar dando calote nos deputados. E aí, Piperno? Então, a emenda impositiva, veja, o governo, de fato, ele se mostrou um mau pagador, ele não quis pagar os acordos. É verdade. Agora, se as emendas se tornam impositivas, isso significa que em algum momento o governo vai ter que pagar. Então, se ele vai ser obrigado a pagar em algum momento, assim, eu também já acho demais que ele tenha datas, ou seja, olha... sabe, esse carnê aqui, esse lote vai vencer no dia 10 de maio. Onde já se viu isso? Aí é demais. Mas... Além do legislativo, usurpar uma parte enfim, do bolo orçamentário e do direito de distribuir isso aí, ele quer prazo também. Agora, você sabe o que é interessante, Piperno? Provocação aqui. No governo anterior, onde o Jair Bolsonaro era tido como um mau articulador, não tinha esse tipo de problema, não. Honrava-se o pagamento.
Relação Congresso-Executivo, Uau. pelo menos em 2022, ela não era tão conflituosa como Não agora. era, até porque não havia, por exemplo, esse choque, porque o governo, inclusive, tinha terceirizado o orçamento. O que o Ciro Nogueira fazia? Exatamente. Ele era o despachante, enfim, o orçamento é meu. Então, vocês negociam comigo e tá aqui. Agora o governo quis abraçar o orçamento e está Agora, enfrentando essa o penca governo- aí. Exatamente. Hein, Luiz Felipe Dávila? Exatamente. Então, fica com fama de mal pagador, não libera as verbas e aquele tempo ainda tinha orçamento secreto, o RP agora que mudou. Então, assim, o ponto é o seguinte, o que os deputados querem é esse cronograma. Agora, me parece também que é um pouco de jogo de cena, porque interessa também ao governo que essas emendas liberadas no primeiro semestre tragam frutos eleitorais para todo mundo, inclusive para o governo, porque os deputados da base do governo vão poder também mostrar mais serviço às suas bases e ajudar a eleger vereadores e prefeitos. Então, me parece que este veto vai ser derrubado no Congresso Nacional, o governo vai ter de cumprir o cronograma e esse cronograma, no fundo, beneficia oposição e governo.